Três debates, este aqui centra-se na primeira circunscrição. Este debate estará dividido em 4 momentos. O primeiro com intervenções por parte de ambos os candidatos. Seguir-se-á um momento de perguntas e respostas entre os candidatos. Depois um terceiro momento com perguntas por parte do público e depois o discurso de encerramento pelos candidatos. Foi definido de forma aleatória que começaria o debate o candidato da lista A, André Reis, que por sua vez terminaria com a sessão, com a intervenção do candidato da lista E, Luís Biel Borges. Por isso passaria a palavra a André Reis para a sua intervenção inicial. Da lista E, Luís Biel Borges. Por isso passaria a palavra a André Reis para a sua intervenção inicial. Tem que ter os dois? Antes de mais, queria agradecer a presença de todos, naturalmente. Dar os parabéns também à lista E pelo acto de coragem que, ao meu ver, é a apresentação desta lista ao Conselho Geral, um momento bastante oportuno, a meu ver, e, portanto, queria felicitar, na pessoa do meu colega, candidato também à minha circunscrição, o Luís Filipe Borges, por esta candidatura que, a meu ver, é uma candidatura de coragem. Finalmente, não se escondem e apresentam uma candidatura e também não desistem do meio. Portanto, essa é a primeira coisa que quero dizer, felicitar a candidatura da lista E. Em relação à lista A, nós temos um conjunto diversificado de propostas para aquilo que é o Conselho Geral. Como vocês sabem, o Conselho Geral é um órgão constituído por 19 pessoas. 10 docentes, 5 pessoas relacionadas com personalidades externas, 3 estudantes, que estão agora a ser em processo de eleição, e um representante dos funcionários. No momento em que a Universidade comemora o seu 40º aniversário, consideramos que é essencial que os estudantes e toda a comunidade académica tenham a capacidade de analisar o passado e, simultaneamente, neste exercício, projetar o futuro. E é neste projetar do futuro que a lista A se quer enquadrar. Temos uma universidade constantemente a inovar-se dentro de si mesma para continuar no topo das universidades de Portugal e mesmo da Europa e de todo o mundo. E é nesse sentido que a nossa primeira base, o nosso primeiro pilar deste projeto, como não podia deixar de ser, é valorizar os estudantes. É esta a nossa base. Neste tema, queríamos ser bastante claros. A universidade tem que dar instrumentos aos estudantes para que eles participem de forma crítica e construtiva nos assuntos diários que a universidade atravessa. E a primeira coisa que queria dizer é logo relativamente ao civismo. A universidade tem que ter uma particular atenção em relação a este assunto. A reorganização do projeto associativo dos estudantes é uma coisa urgente. Ao longo dos últimos anos temos assistido a um aumento bastante considerável das estruturas de estudantes da Universidade de Aveiro. É essencial que estas estruturas estejam organizadas dentro da estrutura legítima, representante dos direitos e deveres dos estudantes, junto da Universidade e junto da tutela, para que todos os estudantes possam contribuir para o desenvolvimento da Universidade e mesmo do país. Portanto, esta é a primeira deixa que queremos dizer. Vamos defender, caso vocês nos deem esta vitória nas eleições para o Conselho Geral da Universidade de Aveiro, vamos defender a reorganização do projeto associativo. Relativamente aos dirigentes associativos, e agora falo num modo mais amplo, os dirigentes associativos, e agora falo também da questão do processo de Bolonha implementado em 2007 em Portugal, falo uma questão muito importante, o suplemento ao diploma. É uma coisa que na nossa universidade ainda não está totalmente implementada e é isso que nós queremos para os nossos dirigentes associativos, que estejam protegidos, seja através de estatutos e que também este é essencial, que no fim do seu percurso académico tenham um suplente ao diploma onde seja referido aquele que foi o trabalho desses dirigentes na universidade. Isso é importantíssimo. A universidade tem que reconhecer os dirigentes associativos e o seu papel fundamental para o desenvolvimento da universidade. Estes dois pontos, a nosso ver, são fundamentais no pilar valorizar os estudantes. A universidade tem também valorizar a atratividade. Este é também um pilar fundamental. Aquilo que acontece, e a meu ver, não sei se é a vossa opinião, mas pelo menos é a opinião da lista A, a atratividade da universidade pode ser gerada de diferentes formas. A primeira delas, e é logo a mais fundamental, é o ensino, não é? Nós temos que ter um ensino de qualidade. E depois, as pessoas que tiram cá o curso
têm que ser as maiores embaixadoras da Universidade de Aveiro. Somos nós que, no futuro, iremos acabar o nosso percurso académico na Universidade de Aveiro, que iremos mostrar aquilo que a Universidade de Aveiro tem de bom, para depois colegas mais jovens do que nós possam, mais tarde, virem para a Universidade de Aveiro. Esse é um ponto fundamental. É também preciso que a Universidade reconheça no plano da atratividade o trabalho que também é feito no movimento associativo da Universidade de Aveiro. É preciso que, quando são feitas divulgações fora da Universidade de Aveiro, relativamente aos nossos cursos e em relação àquilo que nós temos para oferecer, é preciso que a Universidade de Aveiro refira as atividades extracurriculares que aqui são bem feitas e que a Universidade as promova da melhor forma. Esse é também um assunto fundamental. Eu não queria massacrar-vos com muitos assuntos, o nosso projeto online do Conselho Geral, mas deixem-me falar também de questões importantes. Mestrados. Uma das nossas propostas da lista A para os mestrados é que haja uma reformulação dos mestrados que aqui temos. É preciso tornar os mestrados atrativos. É preciso que os estudantes vejam os mestrados da Universidade de Aveiro como atrativos. Outro ponto fundamental, na nossa opinião, o valor das propinas. No momento em que o país atravessa grandes dificuldades, aquilo que para nós é essencial e que vai ser a nossa posição em sede de reunião do Conselho Geral é a lista A é permanentemente contra, isto que fica aqui bem vincado, é permanentemente contra o aumento do valor das propinas. Esta é a nossa posição, aquilo que vamos vincar. Se é verdade, e aqui informo os estudantes que não têm estes dados, que se é verdade que o valor das propinas está diretamente indexado ao valor da inflação, e se é verdade que a taxa de inflação também subiu, é verdade que os nossos pais e o rendimento das nossas famílias também é menor e por esse modo não podem suportar mais custos inerentes ao nosso percurso académico na universidade. Este é outro dos pontos fundamentais. Relação da Universidade de Aveiro com a cidade e a região. Outro ponto fundamental. Hoje em dia as universidades têm que estar próximas das empresas, próximas do tecido empresarial. E é por nós encarado como essencial que a universidade esteja em permanente contacto com o tecido empresarial. É de saudar a iniciativa das Exit Talks, mas queria dizer que isso não chega. É de salientar também o bom trabalho que tem sido feito na Éstica, através de estágios que ainda estão neste momento a decorrer, se não me engano, certo? Estão neste momento a decorrer, que foi feito através de parcerias entre a universidade e o tecido empresarial. É esta a universidade que nós queremos, uma universidade inovadora, que esteja em constante transformação, próxima do tecido empresarial, que envolva os estudantes e que garanta um ensino de excelência de qualidade, de forma a atrair os melhores. Obrigado. Obrigado. Passaria agora a palavra ao candidato da lista E. Boa noite. Antes de mais, agradeço ao André pelos parabéns. Sou Luís Borges, sou candidato à circunscrição 1 do Conselho Geral, pela lista E, a voz dos estudantes, a trabalhar pela excelência. Como todos sabem, ou como todos deveriam saber, o Conselho Geral é o órgão de governo desta universidade. Tem na estrutura a representação de estudantes, de forma a garantir a representação da nossa voz na gestão desta universidade. Compete a este Conselho propor medidas consideradas convenientes ao bom funcionamento da universidade, apreciar atos do Reitor e do Conselho de Gestão, aprovar as regras enquadradoras do Conselho de Ética e Deontologia e eleger o Reitor nos termos da lei entre inúmeras competências, que, a nosso ver, têm que também ser mais explícitas para todos os estudantes aqui presentes. O Conselho Geral divide-se ainda em duas comissões muito importantes. A Comissão para o Orçamento tem a competência de acompanhar a execução do orçamento em si. A Comissão para o Plano Estratégico, comissão especializada, com competência de contribuir para a elaboração do Plano Estratégico da UAD e fazer o devido acompanhamento da sua implementação. Tem ainda, o Conselho Geral, 4 grupos fulcrais para o desenvolvimento da estratégia da UAD: política, gestão de recursos humanos, racionalização da rede do ensino superior, a atratividade da Universidade de Aveiro e, por fim, a cooperação, que é extremamente importante, a cooperação com os países lusófonos. A lista é a voz do estudante. Candidatamos, pois é imperativo ter uma representação forte, ativa e independente em fazer ouvir a voz dos estudantes no Conselho Geral.
É essencial para a Universidade de Aveiro manter e melhorar os níveis de excelência, reforçando o sentimento de responsabilidade e serviço à Universidade de Aveiro dos estudantes para ajudar neste sentido. A estratégia que propomos pretende maximizar a eficiência dos recursos e investimentos. Achamos que, por exemplo, a Universidade de Aveiro deve promover a nível nacional o debate do financiamento do ensino superior, financiamento esse que é cada vez menor, como todos sabemos. O Conselho Geral deve ponderar também os investimentos feitos pela UA, contribuindo para encontrar alternativas que obtenham os mesmos ganhos com menores gastos. Pretendemos melhorar a capacidade de recrutamento dos alunos, com enfoque na excelência, apostar no reconhecimento da formação extracurricular e na discussão da criação do gabinete de aluno, como foi referido em outros sítios também. Ter uma especial atenção e debate no apoio social. Não podemos permitir que os estudantes abandonem o ensino superior por razões socioeconómicas. E temos de ser sinceros e verdadeiros e admitir que neste momento isso acontece. Há colegas nossos que abandonam esta universidade e há colegas nossos que passam imensas dificuldades para se manter a estudar. Os estudantes do Conselho Geral devem ter uma abertura, uma proximidade e sensibilidade que lhes permita envidar os esforços necessários para que estas situações sejam minoradas e terminem mesmo. Vocês devem haver uma maior proximidade do Conselho Geral para com os estudantes. Queremos adotar políticas que permeiem a excelência e aqueles que a constroem através da diferenciação do ensino politécnico e do ensino superior e dar aos alunos de pós-graduação da UA condições contratuais e de integração. Em suma, temos como valores o respeito, a maturidade, o trabalho, o rigor, a responsabilidade, a disciplina, a seriedade e a excelência. E é isso que pretendemos demonstrar na representação estudantil do Conselho Geral. Todos nós somos estudantes, todos nós temos voz, todos nós podemos trabalhar para a excelência desta Universidade, deste Conselho Geral. Muito obrigado. Obrigado, Luís João. Sim, passaremos agora à parte das perguntas. Isto penso que era escusado dizer, mas espero que ambos os candidatos respeitem as intervenções do outro candidato e que não haja interrupções nem qualquer tipo de comentário durante as mesmas. Só aqui uma pequena chamada de atenção. Como disse, foi sorteado e a primeira questão será feita por André Reis. Disse-me passar a palavra. Só aqui uma pequena chamada de atenção. Como disse, foi sorteado e a primeira questão será feita por André Reis. Disse-me passar a palavra. Posso? Eu, antes de mais, gostaria de felicitar mais uma vez a intervenção do meu colega Luís Filipe Borges e dizer-lhe que aquilo que ele me traz hoje é exatamente aquilo que estava à espera. Demagogia, balelas. É aquilo que eu descrevo da melhor forma, aquilo que me dizes. De indireta à pergunta, e já é indireta à pergunta. A minha primeira pergunta para o Luís é muito simples. De acordo com o vosso manifesto, e passo a citar, há que manter ou reforçar os apoios aos estudantes, quer através do Fundo Social Ativo, como propondo de forma séria alterações às bolsas de ação social. A minha pergunta é muito direta. De que forma tencionam fazer? A minha pergunta é muito 3 minutos para a resposta. De que forma tencionam fazer? Em relação, primeiro que tudo, agradeço mais uma vez o teu comentário, André. Nota um estudo intensivo sobre o nosso manifesto, que é de saltar. E quero, em pequena nota, dizer já que não vou aqui tecer nenhum tipo de comentário sobre o rigor de algum dos manifestos, nem sobre o rigor e a disciplina sobre horários. Mas, em relação à tua pergunta, nós o que pretendemos é renegociar todas estas condições no Conselho Geral. Ouvindo todos os estudantes em relação às suas necessidades, perceber como enquadrar em cada sentido, em cada ponto, as bolsas e adequar toda esta
toda esta conversa que vamos ter ativa com os estudantes na proposta que iremos ter no Conselho Geral. Ou seja, é uma renegociação ouvindo os estudantes e ouvindo todos os estudantes nesta universidade. Para isso, iremos promover, provavelmente, e vamos promover, aliás, sessões abertas para falar com os estudantes nesta casa, para que não haja nenhum tipo de diferenciação. Obrigado. 2 minutos para a contra-resposta. Aquilo que eu peço, e peço que haja um pedido de esclarecimento por parte do Luís Filipe Borges em relação a isto, que haja um esclarecimento, corrijo, em relação a este assunto, e que peço também ao Presidente da Comissão Eleitoral é que, de facto, haja uma resposta àquilo que é perguntado. Porque perguntar de que forma é que vão reforçar os apoios aos estudantes e respondendo ouvindo os estudantes, isso para mim não diz absolutamente nada. E é nesse sentido que eu quero aqui, de forma muito clara, vincar a opinião da lista A. Primeiro ponto. É com grande tristeza que noto por parte da lista E que nem conhece as competências do Conselho Geral e que não sabe que aquilo que vocês referem, propor de forma séria alterações às bolsas de ação social, não é competência do Conselho Geral. Isto é de uma gravidade tremenda. E eu pensei que, dado o tempo da apresentação do manifesto até ao dia de hoje, vocês conseguissem perceber que, de facto, tinham cometido um erro no vosso manifesto. Mas não. Hoje chego aqui e aquilo que me é dito é exatamente o mesmo, que é o Conselho Geral, que são vocês que têm que propor de forma séria alterações às bolsas de ação social. Peço desculpa, mas a lista não conhece de alguma forma as competências do Conselho Geral, porque senão não dizia isto no manifesto, nem voltava a repetir aqui, como fizeste na tua intervenção inicial. Outra questão importante, e aqui é de salientar, sim, porque nós não temos medo de dizer a palavra ao AV, é de salientar a proposta da UAV em sede de reunião do Conselho Geral relativamente ao Fundo Social. E neste assunto gostávamos de reforçar o seguinte, e esta é a nossa proposta para a distribuição dos fundos para o Fundo de Apoio Social. Nós temos propostas, 33 mil euros para o aumento linear da carência de 10% para 15% do apoio social ativo, 75 mil euros para o reforço dos restantes apoios de Fundação Social Ativo, vales sociais, reduções de preço de alojamento, apoio nos transportes, apoio no material escolar. 36 mil euros para a requalificação do Bloco 6 do Complexo Residencial de Santiago. É preciso acompanhar isto, é preciso ver, estar por dentro destes assuntos. 50 mil euros para a requalificação da Residência Águeda. É uma necessidade da Escola Superior de Tecnologia de Águeda e que nós temos que manter bem assente isto, no sentido de aumentar ainda mais, próximo ano, que possa ser distribuído mais 50 mil euros para a requalificação da Residência Águeda. 15 mil euros para a colocação da internet nas residências externas à Universidade. E no outro dia falei... Já estou a concluir. No outro dia falei com uma colega das residências e disse-me que este assunto tinha não estado totalmente implementado. 100 mil euros para a construção do relevado sintético polo desportivo. Esta foi a proposta da direção da UAV, que foi aceita no Conselho Geral da Universidade de Aveiro e que naturalmente servirá como modelo para a apresentação da nossa proposta de distribuição para o próximo ano, naturalmente com algumas correções que serão feitas na altura certa. Esta é a nossa posição. Nós temos propostas, não respondemos em relação a essas perguntas com ouvir estudantes. Ouvir estudantes é aquilo que a lista A tem feito. Vai aos seus interlocutores e fala com os estudantes. E para concluir, era exatamente o que isto queria dizer. A voz dos estudantes não é uma frase no papel, não é uma frase no documento do Microsoft Word. É realmente estar perto dos estudantes, dos seus interlocutores e não ter medo de reunir com os seus interlocutores e referir à UAV como representante legal dos estudantes e como forma também de ouvir os estudantes. Só aqui uma pequena nota e antes de passarmos à próxima questão, mais uma vez, como foi discutido e decidido pela Comissão Eleitoral, o modelo está definido, por isso o pedido que foi feito há pouco não será de todo analisado sequer. E mais uma vez, também tal como foi definido a Comissão Eleitoral, estão tempos estipulados para cada resposta e pedir a ambos os candidatos que cumpram esses tempos. Sem mais demoras, passava à pergunta por parte da lista E. E mais uma vez, também tal como foi definida a Comissão Eleitoral, temos... Sabemos que a comunicação é uma das fraquezas da Universidade de Aveiro, tanto a nível interno como externo. Como referido várias vezes em documentos do Conselho Geral, o que pretende a lista A fazer para colmatar esta falha e promover, neste caso, comunicação eficaz e eficiente entre os estudantes e os seus representantes no Conselho Geral. Bem, essa pergunta
estava respondida no manifesto da lista A, o projeto que está online no site do Conselho Geral, e demonstram de facto uma falta de trabalho de casa enorme, porque vir cá perguntar aquilo que já estava respondido no projeto da lista A, de certeza que devem faltar perguntas à lista E. Mas eu respondo em relação a isso e até creio que já respondi de forma muito breve na apresentação inicial, na minha intervenção inicial. É muito simples. A forma como a Universidade comunica com o exterior. Muito simples. Primeiro assunto. A Universidade, e este é sem dúvida dos mais importantes, a Universidade, quando vai promover a Universidade, quando vamos promover a nossa Universidade ao exterior, temos que ter a capacidade de falar daquilo que aqui se faz bom, reforçar essa ideia, reforçar que ao longo dos últimos anos os estudantes têm estado mais interessados no desenvolvimento da nossa universidade, seja através da criação de núcleos, e que por esse modo devemos divulgar o bom trabalho que se faz no mundo do ativismo da Universidade de Aveiro. Sejam palestras, sejam atividades pedagógicas, representação, essa é uma questão muito importante. A questão do pavilhão e do desporto. Nós temos aqui quase todos os anos, ou melhor, penso que mesmo ao longo dos últimos tempos tem sido mesmo todos os anos, equipas campeãs nacionais universitárias. Essa é uma forma que a universidade também deve comunicar. Deve mostrar nas escolas, deve mostrar nas feiras de emprego, exatamente isso. Que cá há desporto de qualidade, que cá há equipas campeãs nacionais universitárias, que cá há uma associação académica que ajuda a que estas coisas aconteçam. E não se riam, porque isto é verdade. Não tenham medo de dizer isto, não se riam. Isto é grave, é muito grave que vocês não queiram dizer uma única vez no vosso manifesto a palavra ao ar. Muito medo. Isto demonstra uma agenda escondida. E isto demonstra da melhor forma que, de facto, vocês são muito independentes. E esta questão é importante. Volto a reforçar, comunicação para o exterior, sim, com qualidade, e que demonstre também e que reforce a importância dos estudantes na universidade e a importância do trabalho que é feito no ativismo da Universidade de Aveiro, como forma de captar pessoas, como forma de termos alunos de excelência. E que reforce a importância dos estudantes na universidade e a importância do trabalho que é feito no ativismo da Universidade de Aveiro. Em primeiro, é referido no nosso manifesto associativismo várias vezes. Portanto, não sei qual é o problema em relação a não referir ao AVE. Temos todo o gosto em referir ao AVE quantas vezes forem necessárias. Aquilo que nós estaríamos à espera de ouvir era que poderia existir uma definição da página do Conselho Geral com mais informação sobre os membros, informação atualizada, a promover reuniões abertas do Conselho Geral, como é exemplo no Minho, plataformas online, apresentação semestralmente em Assembleia Geral de Alunos do trabalho desenvolvido, com solicitação da opinião dos estudantes presentes, horário de presença na reitoria para acolher estudantes e outras sugestões que surjam. Remetendo ao resto, deixa eu ter som. Remetendo ao resto, gostaria que as respostas também fossem em relação àquilo que se pergunta e não desviassem para outros assuntos, porque aqui ninguém tem agenda política escondida, aqui são alunos a candidatar-se ao Conselho Geral. Obrigado. Próxima questão. Eu primeiro gostava de dizer que... André Reis, próxima questão. Não posso fazer um comentário em relação a esta pergunta? Não podes fazer a tua questão. É com pena, porque realmente, mais uma vez, nada disso. Próxima questão. A candidatura intitulada por lista E projeta o futuro da UA em 3 vetores por si entendidos como estratégicos. O primeiro centraliza-se na maximização da eficiência dos recursos e investimento. De acordo com o que referem, as instituições de ensino superior têm sido afetadas pelos cortes orçamentais. Verdade. Devendo então a UA, através do Conselho Geral, ponderar os investimentos a realizar. Assim, tendo em conta o valor global do orçamento da Universidade e sabendo que este é aprovado anualmente pelo Conselho Geral, de que forma é que a candidatura da lista E pretende que os fundos, de forma é que a candidatura é que os fundos deveriam ser melhor aplicados, maximizados a eficiência dos recursos e investimentos. Portanto, de que forma é que propõe maximizar a eficiência dos recursos e investimentos e repensar os investimentos da universidade? Os fundos deveriam ser melhor aplicados, maximizados a eficiência
Primeiro que tudo, nós não vamos entrar em demagogias e em números, porque isso transparece sempre a algum tipo de tendência política. Queremos sim responder sobre isso. Como eu disse há bocado, fazendo uma reformulação, como perguntas como é que eu faço a reformulação, como é que queremos fazer, é como eu referi no discurso introdutório, nós queremos olhar para todas as valências desta universidade e, mais uma vez, estudar em cada departamento, em cada centro de investigação, como com os mesmos ou com menores custos podemos ter os mesmos ganhos. Tudo isso é possível que chegando ao tecido empresarial de outra forma, chegando aos docentes, a quem está à frente de cada departamento e definir estratégias para minimizar os custos. Fora disto, são questões de números e estar a reformular números, e para isso é necessário reunir com as pessoas em questão e determinar as políticas a tomar. Para isso é necessário reunir com as pessoas em questão. Sim, agora podes. Eu se tivesse que resumir a lista numa frase e o seu manifesto, seria muito simples. Temos que fazer isto ouvindo aquilo, temos que fazer aquilo outro ouvindo aquilo, e propondo absolutamente nada. É isso que tenho visto da tua parte desde que iniciaste este debate. É preciso fazer aquilo, mas a forma como vais concretizar, não. Ainda acusas de demagógico quando apresentamos valores, e para onde esses valores devem ser destinados, ainda acusas de demagogia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já é a segunda ou terceira vez que te ouço falar em questões políticas. E eu peço-te para não envergar por esse campo, porque toda a gente sabe aquilo que se passa em relação a esse assunto. Portanto, não vamos falar de questões políticas, porque isso é de uma falta de moralidade referir isso. Portanto, é essencial que saibas isso e que de facto me respondas às perguntas. Porque eu continuo a perguntar-te as coisas e tu quase que me respondes exatamente com a mesma pergunta. Portanto, peço-te para seres concreto, para responderes às minhas perguntas, porque assim, debater contigo é a mesma coisa que debater com uma folha branca. Caros colegas, aqui, como devem compreender, há algum tipo de considerações que eu preferia que evitassem ao longo deste debate por motivos óbvios. E acho que todos percebem o que quero dizer com isto. Passaremos à próxima questão. Como devem compreender, há algum tipo de considerações que eu preferia que evitassem ao longo deste debate por motivos óbvios. Como é que a lista A vê o projeto associativo da Universidade de Aveiro e as críticas que lhe têm sido lançadas pelos estudantes das várias estruturas estudantis? Como é que a lista A vê o projeto associativo da Universidade de Aveiro e as críticas que lhe têm sido lançadas pelos estudantes das várias estruturas estudantis? Como é que a lista A vê o projeto... Mais uma vez, não prestaste atenção à minha intervenção inicial, porque eu não tive qualquer receio de referir essa questão da reorganização do projeto associativo. E duvido que tu saibas o que é a reorganização do projeto associativo. Aquilo que tem que acontecer, e que a lista A defende, é que haja uma relação entre a Universidade e a Ação Académica e a forma como a Universidade e a Ação Académica estão organizadas. Aquilo que tu me queres propor e aquilo que eu sei, mas que és incapaz de dizer que é a tua posição, peço desculpa, eu peço para não interromper, se faz favor. Mas aquilo que eu sei que é a tua posição é aquilo que eu... Estou a ser interrompido, por isso é que não estou a falar. Aquilo que eu sei que é a tua posição, mas que não a indicas, que está escondida atrás do manifesto, é muito simples.
Ai, meus amigos, as estruturas estudantes são de facto muito importantes, mas cada um para o seu lado. Isto não faz sentido, as estruturas estudantes estarem organizadas. Isto não faz sentido, as estruturas estudantes estarem por baixo dos mesmos estatutos. Isto não faz sentido, as estruturas estudantes estarem organizadas no sentido de desenvolvimento da associação que os representa legalmente segundo o regimento jurídico do associativismo jovem. Isso não faz sentido. O que faz sentido, e aqui quase te pergunto, também faria sentido se calhar que o DG fosse fora da Universidade de Aveiro, que o DETI fosse fora da Universidade de Aveiro, que o Cefasi fosse da Aveiro. Sim, porque aí estaria muito bem. Não, as estruturas estudantes não faz qualquer sentido estarem organizadas. Cada uma para o seu lado. Muito bem, aquilo que tu me propões então é muito simples. Não queres a união de estudantes. Não queres que os estudantes se sentem no mesmo sítio, discutam os mesmos problemas e apresentem as mesmas soluções. Não queres isso. Porque digo-te uma coisa de forma sincera e por quem está na UAB e por quem já lá esteve. A associação académica será muito mais forte com estas estruturas estudantes lá dentro. E é por isso que eu, enquanto estiver nesta universidade e ali está no Conselho Geral, vai batalhar. Vai batalhar. E demagogia é aquilo que tu fazes. Demagogia é aquilo que algumas pessoas, que, do ponto de vista eleitoral, podem ser importantes para ti, querem ouvir. Que é a lista A, quer as estruturas estudantes ao abandono. Cada um por si, e não faz sentido que os estudantes estejam unidos na mesma estrutura. Muito bem. A lista A não compactua com essa visão e diz mais ainda. Essa visão é muito, mas mesmo muito, limitativa e de quem não conhece, de facto, os estudantes da Universidade de Aveiro e a forma como estão organizados. Muito bem. Tem a contra-resposta, Luís Borges. Ora, realmente tens razão numa coisa. Se o projeto associativo passar por um diálogo franco e aberto, que respeite as várias as estruturas estudantis das quais também visitaste, e que se entenda quais as vantagens para os estudantes a existirem da integração e de uma integração das estruturas, ao contrário do que pensava, aí sim podemos falar de forma aberta e podemos dizer que se houver um diálogo entre todos, se as pessoas entenderem tudo aquilo que é referido no projeto associativo, ou seja, aqui a UAV quer sim incluir de uma forma faseada ou quer que todos façam parte para ser melhor, ok. Nada disso acontece se continuarmos com um pendor de conflito e não de harmonia. Ou seja, é preciso que todos em conjunto falem e não que sejam proferidos manifestos contra associações sem ter um diálogo aberto com elas. É isso por isso é que eu perguntei sobre o projeto associativo. Não foi se eles são ou não incluídos dentro da UAM. Porque essa questão, bem estudada, pode ser muito bem entendida se é ou não possível. Já há instituições que existem há mais tempo do que a própria associação académica deveriam também ter o devido respeito e ser ouvidas. E isso ser público. É isso que se pede aqui. É que seja público qual é o tipo de diálogo que há e não haver um pacto de agressão, mas sim de harmonia. Também ter o devido respeito e ser ouvido. Seremos à terceira questão por parte da lista A. É que seja público qual é o tipo de diálogo. Se calhar estavas a precisar ter uma conversa com o Presidente da Direção ou de ir às Assembleias Gerais para perceber aquilo que tem sido feito nesse sentido. Mas continuando. E este é um assunto, agora tem que ser uma pergunta de ordem específica, não é? Mais específica com a circunscrição. Sim, preferencialmente. Preferencialmente, certo? Pelo menos foi aquilo que foi comunicado pelo representante da lista A. E faço já uma pergunta bastante específica em relação à primeira circunscrição. Qual é a tua opinião em relação às licenciaturas da universidade? São atrativas ou não? E se não são atrativas, a forma como queres torná-las atrativas para a sociedade? Qual é a tua opinião em relação às licenciaturas da universidade? São atrativas ou não? E se não são atrativas... Em relação às licenciaturas da universidade, devem ser reformuladas e deve ser reformulado a quantidade de licenciaturas que temos e a maneira e as licenciaturas que temos. Isto porquê? Porque existem no país, como sabemos, muitos e muitos sítios onde temos a mesma licenciatura com o mesmo nome e hoje em dia a atratividade de uma universidade é principalmente local. Ou seja, quem está à volta de Aveiro vem para a Universidade de Aveiro. E para podermos puxar para nós também estudantes fora de Aveiro e do próprio Aveiro para nós, que não nos fujam, devemos ter na promoção dos próprios cursos, que é efetuada, como tu sabes, pelos SCIRP e pelos departamentos, devemos ter bem explicado o que é que cada curso pode oferecer e o que é que cada curso pode dar no fim. Em relação aos cursos que existem mesmo e aos que devem ser reformulados, deviam ser reformulados não só as licenciaturas, mas também os mestrados,
de forma a não haver ambiguidades. Existem licenciaturas muito parecidas e são cursos que deviam difundir para termos uma universidade também muito mais forte. Em relação à atratividade e a puxar mais gente para cá, refiro também que deveríamos apostar muito mais numa política de comunicação, como eu referi há bocado, bem definida para toda a universidade, de forma a que consigamos promover todos os cursos da melhor maneira. Em resumo, é o que eu te digo, devem ser reformulados. Há licenciaturas que já não têm o mesmo impacto que tinham há anos e deve ser repensado todas as licenciaturas nesse sentido. É só. Dois minutos para... Citando aquilo que disseste, devem ser repensadas todas as licenciaturas. É aquilo que tu apontas, certo? Pronto. Muito bem. Em relação a esse assunto, eu queria dizer primeiro uma coisa. E é a forma de gerar atratividade nas licenciaturas que temos na Universidade de Aveiro. Eu concordo com o assunto e este, queria dizer sem qualquer problema, que é a questão, e não referiste aqui, a reorganização da rede de ensino superior. E instituições de ensino superior e os seus cursos adaptados à realidade do mercado de trabalho e à disponibilidade do mercado de trabalho para receber as pessoas que determinam esse curso. Esse era um pormenor que te faltava aí e que não referiste. Mas em relação à atratividade, vejo mais uma vez que a questão da qualidade do ensino, a questão da importância das atividades extracurriculares, sai sempre fora da lista E. A lista E nunca se preocupa com a qualidade do ensino que é praticado na Universidade de Aveiro. A lista E não se preocupa com as atividades extracurriculares que são praticadas na Universidade de Aveiro. Valorizar a prática de atividades extracurriculares por parte de estudantes que complementem a sua formação, isso não interessa. O que interessa é repensar, reformular. Agora, aquilo que acontece na nossa universidade, parece que agora, de repente, os candidatos à lista E, a nossa universidade não está da melhor forma, ou não está da forma que a lista E pretendia, sem nunca referir aonde e como. Mas pronto, referimos mais uma vez a importância da qualidade do ensino como forma de atratividade, o reconhecimento das atividades extracurriculares e que, sem dúvida nenhuma, também a comunicação, a modo como é feita a comunicação posterior, que tenha em conta estes dois pontos. Porque nunca vamos esquecer, como já referi agora, que somos nós que vamos ser os maiores embaixadores da Universidade de Aveiro. E como tal, primeiro temos que ter um ensino de qualidade, temos que ter um ensino às exigências da atual sociedade, para que depois possamos falar da melhor forma da Universidade de Aveiro e aconselhar os nossos colegas e amigos a virem para a Universidade de Aveiro. É esta a nossa visão. Como vê a lista A, as atuais taxas de desemprego nacionais dos licenciados? Eu acho que esta é a pergunta que todos os portugueses neste momento vão saber responder. Eu acho que não há nenhum português que não saiba responder a isto. Naturalmente que a lista A vê este assunto com preocupação. Quer dizer, mas que pergunta é esta? Casa querer dizer que a lista A não tem preocupação com as taxas de desemprego atualmente que assombram a juventude portuguesa? Eu a esta pergunta só posso responder o seguinte: claro que temos preocupação e é por isso que queremos uma voz ativa da Universidade na reorganização da rede de ensino superior, para que possamos ter uma universidade adaptada às realidades da sociedade. Pura e simplesmente, fazer uma pergunta dessa a qualquer português neste momento é, desculpa, mas tenho que dizer isto, uma grande inutilidade. Qualquer português vai responder que vê isso com grande preocupação. Uma universidade adaptada às realidades da sociedade. Pura e simplesmente, fazer Mas é, uma vez mais, chamada a atenção. Tenho que dizer isto, uma grande inutilidade. Qualquer português vai responder que vê isso com grande preocupação. Antes de mais, Uma vez mais. tenho pena pelo teu nervosismo, mas vou responder então. Se calhar querias dizer, para além dessa parte, que é a parte mais fácil de responder, sim, estamos em crise, é por demais evidente, a resposta seria mais para tu dizeres algo do género. Teríamos de ter um acompanhamento que faça os estudantes sentirem que não são abandonados, quer através da rede Alumni ou da Associação de Antigos Alunos, por exemplo. E os que pretendem voltar para a universidade teriam um acompanhamento por parte destas instituições e não só. Mas também devíamos pensar que o mercado pretende e pensar na nossa oferta formativa, como tu referiste antes, não é? Essa é que era a resposta para o que é que a lista pensava sobre as taxas de desemprego nos licenciados.
Terminado o momento de questões entre os elementos da lista, passaria agora a questões de público. As questões, mais uma vez, como foi informado nas ambas as listas, terão que ser colocadas a ambos os candidatos e serão colocadas num conjunto de duas questões de cada vez. Por isso, começava por perguntar, está aí o microfone, certo? Quem é que tem questões a colocar? E serão colocadas num conjunto de duas questões de cada vez. Por isso, começava por perguntar, penso que está ali. Quem é que tem questões a colocar? Pedia que levantasse meio o braço, sim, está lá atrás. Como eu disse, isto era blocos de duas questões, por isso solicitava se há mais alguma questão a colocar. Como eu disse, isto era blocos de duas questões, por isso solicitava mais alguma questão a colocar aos candidatos. Mais alguma questão a colocar? Peço desculpa, deixa-me só. Não há mais questões, certo? Pronto, então podes colocar a tua questão, por favor. Peço desculpa, deixa-me só. Não há mais questões. Isso não está ligado, pois não? Então podes colocar a tua questão, por favor. Sim, mas aquilo lá a partir. Isso não está ligado, pois não? Sim, mas aquilo problemas técnicos. Então, em último caso, pode ser. Sim, claro. Não há problema. Não há problema, André. Diz? Não há problema se a pessoa se deslocar aqui. Sim. Não, só quero ouvir a pergunta. Se não te importares, podes só vir aqui abaixo, por favor. Opa. É mais fácil. Eu só quero ouvir a pergunta, não é? Sim, só que torna-se complicado. Ok. Sim. Já está aí o microfone. Podes só vir aqui abaixo, por favor. Está água aqui. Daqui a pouco tens que ir à casa de banho. Já está aí o microfone. Estou num processo de dieta. Sim, podes escutar a tua questão, por favor. Está água aqui. Daqui a pouco tens que ir à casa de banho. Sim, podes escutar a tua questão. Isso está ligado o microfone. Peço desculpa, é que não se está mesmo a ouvir nada aqui em baixo. Se puderes aproximar então, assim. Isso está ligado o microfone. Peço desculpa, é que não se está mesmo a ouvir nada aqui em baixo. Se puderes aproximar então, assim. Não estou a perceber. Só está aqui. Ok, a tua questão prende-se então com os regimes de estudo pós-laboral. Quem é que começa? O último a colocar a questão foi o Panza, por isso este. Só conheci? Okay. A tua questão prende-se então com os regimes de estudo pós-laboral. Sim, que tipo de apoio vai haver no regime pós-laboral? Ou qual é a vossa visão relativamente ao regime pós-laboral? Como é que te chamas, desculpa? João, em relação a esse assunto, como é natural, o regime pós-laboral enquadra-se naquilo que é a nossa visão global da Universidade de Aveiro e que está implícita e que vimos ao longo deste debate dizendo que, naturalmente, enquadra-se naquilo do nosso pensamento global da Universidade de Aveiro. Espera aí, desculpe. É só para manter aqui a ordem, senão depois perdemos um pouco aqui na discussão. Como sabes, esta pergunta está enquadrada em muito na terceira circunscrição e não na primeira. É só para manter aqui a ordem, senão depois perdemos um pouco. Haver também este regime. Espera, eu pedi-te. Aqui estamos mesmo com muita dificuldade em conseguir ouvir a tua questão, confesso. Eu pedi-te, aqui estamos mesmo com muita dificuldade em conseguir ouvir a tua questão. Podes vir aqui abaixo, desculpa, é que é mais fácil, é que senão não vamos conseguir mesmo e não vamos sair daqui hoje. Se calhar é possível dizer a um dos micros. Podes vir aqui abaixo, desculpa, é que é mais fácil, é que senão não vamos conseguir mesmo e não vamos sair daqui hoje. Desculpa, é que nós não estamos a ouvir. Se puderes falar. Se estão a pensar abrir o regime pós-laboral espalhado abrir mais para a universidade. Alargar o regime pós-laboral, ok. Porque nestas duas universidades, até mesmo outras listas já se referiram a este
Alargar o regime pós-laboral. Desse regime, das outras universidades com muitos cursos e até que chamaria de alunos, nós todas as universidades com os cursos pós-laborais que abrem, e vejo ainda só poucos, e os que abrem são escolas polivalentes. O que é que vocês têm a ver? Pensam fazer nesse assunto? Ok, obrigado. Ambos os candidatos perceberam agora a questão? Sim. Acho que já é claro. Já estava a perceber inicialmente a questão. Não, João, eu acima de tudo queria agradecer-te a tua participação neste debate e a tua disponibilidade em contribuir para este debate e dizer-te novamente aquilo que já tinha referido anteriormente, que é a importância da Universidade repensar se de facto a solução para o regime pós-laboral é o alargamento ou não, e consoante esse estudo dessa necessidade, decidir se realmente aquilo que é para fazer no futuro é o alargamento ou não. Mas de facto posso confessar que em relação ao regime pós-laboral precisava de mais dados para te responder da melhor forma em relação ao alargamento ou não do regime. Mas de facto posso confessar que em relação ao regime pós-laboral A tua pergunta foi extremamente pertinente, como eu te disse, existe essencialmente na terceira circunscrição. É assim essencial por várias, por muita gente que já perguntou o mesmo e já requisitou junto à universidade e provavelmente nunca o teve, neste caso, ter também juntar esta tua pergunta, esta tua proposta, em jeito de proposta, também para a atratividade da própria universidade. E pensar também ligar não só às licenciaturas, mas também depois os CETs, a tudo isto. E sim, também, como como o meu colega diz, não temos dados aqui suficientes, mas é extremamente pertinente porque isso seria um bom veículo também para atrair mais gente para esta universidade. Não temos dados aqui suficientes, mas... Perguntava, e uma vez que ainda... Agora consigo. Perguntava uma vez que ainda temos tempo, se existem mais questões. Sim, está uma questão ali. Mais uma vez em bloco duas questões, também está uma aqui. Posso começar por aí já, para não termos que andar tanto às voltas? Sim, está uma questão ali. Mais uma vez em bloco duas questões, também está uma aqui. Posso começar? Respira fundo. André, respira fundo. Calma. A tua questão, por favor. Desculpa, mas a questão tem que ser para as duas. Só. A tua questão, por favor. Desculpa, mas a questão tem que ser para as duas. Só. Pedia agora a questão do Presidente da Associação Académica, justamente. Desculpa, mas a questão tem que ser para as duas. Pedia agora a questão do Presidente da Associação Académica. Antes de mais, queria citar as duas listas candidatas de história, com a Universidade Mexicana no contexto universitário, a história como vai delinear as necessidades da estratégia, como tal, é importante que haja discussão e com duas listas, acho que isso consegue-se chegar. Em primeiro lugar, dizer que não consigo distanciar aquilo que foram as minhas funções atuais de visitação académica. Uma primeira pergunta, e visto que o primeiro debate acontece hoje, na primeira circunscrição, a minha pergunta irá mais no sentido de perceber a relação com a associação académica. Fazer talvez um enquadramento, uma contextualização. A associação académica é a instituição normalmente instituída para representar os estudantes universitários. Certo? Eu tenho que todos estamos de acordo. Tiago, eu pedia-te... Ultimamente não, logo no seu manifesto eleitoral. Nenhuma ligação, nenhuma inovação a esta estrutura. Eu pedia-te... Isso é, e pergunta atualmente, é para as jornalistas. Qual será a relação com a representação dos estudantes? Inclusive, uma revista como lema, assim, que é... Tiago, já penso que concluas. Sim, claro. Que é, naturalmente, aos estudantes perceber como será essa relação e depois, no caso de sim ou não, quais as plataformas de organização que terão para com os estudantes universitários. Obrigado. Terminado este bloco, dava a palavra
Sim, começa o colega Luís. Obrigado. Esqueci-me. Obrigado. Terminado este ponto. Dava quase. Começa o colega Luís. Estou quase havendo aqui um acidente. Respondes uma das questões ou responde depois passamos a outra. É? Neuza, em relação à tua pergunta, não foi referido por nós, como sabes, a questão de proteger o estudante e não o agente associativo. Sim, deve ser sempre protegido todos aqueles estudantes que procuram não só tirar o seu curso, mas trabalhar nas outras valências desta universidade, mas, acima de tudo, sempre o estudante. Não haver diferenciação em relação a nenhum estudante, porque está em qualquer tipo de valência da universidade, a nível académico, a nível de soft skills, como sabemos. Não haver diferenciação em relação a nenhum estudante que está Resposta à pergunta da Neuza. Bem, em relação ao mandatário da lista é a Neuza, eu queria dizer, não é um cargo mandatário, é um... Peço que Não entendo como um respondas, cargo. por favor. Muito bem. Corrige um erro e não estejas nervosa, tem calma, estamos a debater de forma calma. Peço que respondas à Eu não questão. disse agente associativo, primeiro erro da tua intervenção. Não, disse dirigente associativo, são coisas diferentes. Porque, por exemplo, os núcleos da associação académica têm estatuto de agente associativo e algumas associações juvenis têm estatuto de dirigente associativo. São duas coisas diferentes, bastante diferentes e que se calhar não sabias. Em relação à proteção de estudantes, naturalmente, e volto a repetir, que o Estado, seja através do regulamento de atribuição de bolsas, tem mecanismos de proteção de estudantes. Naturalmente que a Universidade tem um fundo social, que é um mecanismo de proteção de estudantes, no apoio aos transportes, no apoio ao alojamento, à alimentação, aos vales sociais. Já referi isso tudo, já referi a forma como deve correr até a distribuição do fundo social, em sintonia, naturalmente, com a direção da UAB. Queremos ouvir a direção da UAB, naturalmente. Portanto, a única questão que eu posso querer aqui perguntar, que eu acho que é isso que querias perguntar, não sei, em relação à proteção de estudantes, é se calhar se queremos aumentar o número de seguranças na Universidade de Aveiro, é isso? Porque se eu já expliquei tudo, não percebo se queres mudar a empresa de segurança, como é que queres proteger os estudantes, porque eu não estou a conseguir perceber. Pedia-te. Eu pedia que o público deixasse e respeitasse aquilo que são as intervenções. Da mesma forma que pedia também aos candidatos que respeitassem aquilo que são as questões do público. Posso responder agora? Agora pedia-te, e começas tu a responder. Epá, esqueci-me sempre. Pedia-te agora, André, vez para responderes em primeiro lugar à questão do Tiago. Pronto, eu em relação a este assunto vou-me repetir mais uma vez, mas é realmente o sentimento da lista A. A lista A quer agir no Conselho Geral em permanente sinergia, em permanente sintonia com a direção da UAB e com as posições da direção da UAB. Queremos que o diálogo seja uma constante. Queremos ter várias reuniões ao longo do mandato, de forma a que a direção da UAV, essa sim, a voz dos estudantes, repito, essa sim, a voz dos estudantes, nos possa facultar aquelas que são as nossas propostas, para nós, em sede de reunião do Conselho Geral, possamos estar em sintonia. Mais uma vez, nós consideramos a direção da UAV nossa parceira em sede de reunião do Conselho Geral, vamos estar sempre em sintonia, vamos trabalhar em conjunto, nós reconhecemos a legitimidade na representação dos estudantes, são a associação que representa todos os estudantes da Universidade de Aveiro segundo o regime jurídico do civismo jovem e, por esse modo, vamos estar em constante diálogo. Tiago, essa é a minha promessa. Os candidatos que vão ser eleitos pela lista A vão querer reunir contigo frequentemente ao longo do mandato. Não nos esquecemos da UAB. Esta é também a nossa casa. Tiago, em relação à relação com a UAV, vai ser sempre uma relação aberta. Já foi referido antes a nossa comunicação com os estudantes do Conselho Geral. Sendo a representante dos estudantes, será sempre a primeira a ser ouvida e ser respeitada em toda a comunicação. E como tu sabes, e sabes bem, faremos de tudo para estar o mais próximo possível da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Para isso sabemos do diálogo contigo, sempre foi e será um diálogo aberto e respeitaremos a tua opinião e a tua direção, ouvindo, obviamente, nas AGAs todos os estudantes.
Em nota, queria salutar a valorização do nosso lema várias vezes pelo meu colega. E é só. Questionava novamente se há mais alguma questão por parte do público. Sim, temos uma questão lá atrás. Rita, se puderes, por favor. Lá mesmo na última fila. Questionava novamente se há mais alguma questão por parte do público. Aproveitava já para questionar se há mais alguma, para formar novamente um bloco de 2 questões. Rita, se puderes, por favor. Lá mesmo na última fila. Sim, mas como temos muito tempo, nem só passou uma hora. Aproveitava já para questionar se há mais alguma, para formar novamente um bloco de 2 questões. Podem estar vinculados e descritos a um tipo de progresso com a beleza dos mais a nível estrutural e técnico. E sendo certo que existem muitos que relevam o seu destaque no mercado laboral, de forma que ambas as listas tendem a impulsionar o papel dos cursos jurídicos. O papel dos estudantes com? Não te importas, por favor, de voltar a repetir a tua questão? A parte final. De que forma? A parte final, se faz favor. Não repete toda a questão, por favor, se não te importar. Não te importas, por favor, de voltar a repetir a tua questão? Forem os fundos existentes e manuseados pela UA. Não repete toda a questão, por favor. Podem estar vinculados e descritos como um tipo de progresso que favoreça os mais garantidos a nível estrutural e técnico. Sendo certo que existem cursos que relevam pelo seu destaque no mercado laboral, de que forma é que ambas as listas devem impulsionar o papel dos restantes cursos gratuitos dentro da UA? Estudantes que? Serem protegidos dentro da UA. Essa é a questão da Neuza, cara. Sim. Sim, assim, penso que essa questão de certa forma já foi respondida, mas em todo caso, se os candidatos que se não se importarem de voltar a responder... Essa questão é, mais uma vez, a questão da proteção dos estudantes, que penso que era isso que querias dizer e que já respondi na pergunta colocada pela Neuza, já respondi de facto, e não consigo perceber, se calhar, pedia se calhar uma reformulação da pergunta, porque penso que é repetitiva, a questão dos apoios aos estudantes já foi respondido. Podia... Não consigo perceber, se calhar, pedia se calhar uma reformulação da pergunta, porque penso que... Rita, se puderes... Eu não sei se, pelos vistos, parece que não foi clara. Rita, se puderes. Eu não sei se, pelos vistos, parece que não foi clara. Sim. E não vai? Mas isso é parte da comunicação. Isso já foi referido. Já foi respondido. Já foi referido. Já respondemos essa questão. Sim. E todos. Mas ler? Eu vou... Não, mas eu acho que já Posso ler a tua questão, se não te importas? Se é isto, eu penso que de alguma forma foi respondido, mas a questão é: de que forma é que os fundos existentes e manuseados pela UA podem estar vinculados a distritos, a uma política de progresso que favoreça cursos mais esclarecidos a nível estrutural e técnico, sendo que existem cursos que se revelam pelo seu destaque no mercado laboral, de que forma é que ambas as listas pretendem impulsionar o papel dos restantes cursos desprotegidos? Sendo que existem cursos que se revelam pelo seu destaque no mercado laboral, de que forma é que ambas as listas pretendem impulsionar o papel dos... Continuo sem conseguir perceber muito bem a questão. Não sei em que é que está a querer questionar o colega. Percebeste a questão? Sim, como é que... O colega queria dizer que alguns cursos, eu não sei se é isto que estava aqui a dizer um colega, não sei se é esta a questão que estás a colocar. Querias questionar ambas as listas, estavas a dizer que alguns cursos são bem... Alguns têm uma relevância maior no mercado laboral. Sim. No mercado de trabalho há cursos que são mais reconhecidos e outros que não tanto. Essa é a questão, e volto a dizer que já foi uma questão também respondida, essa é a tal questão da reorganização da rede de ensino superior e uma universidade adaptada às exigências da universidade e àquilo às exigências da sociedade e é aquilo que o mundo laboral necessita.
E é essa a questão essencial. Analisar, ver a saída dos cursos e perceber se não é necessária a diminuição das vagas ou até o fim do curso, consoante as exigências da nossa universidade. Uma universidade tem que estar em constante sintonia com... Diz? Não, desculpa. Não, desculpa. Desculpa, mas não vamos entrar em diálogo. Eu chamava a atenção do público, tal como foi dito anteriormente, não vamos entrar em diálogo nem em respostas e perguntas diretas. Passava agora para a resposta da lista. Eu chamava do público, tal como Tentando responder à tua pergunta, não vamos entrar em diálogo nem em respostas e perguntas há bocado foi referido a prestar uma melhor comunicação da própria universidade e prestar nesses cursos, essencialmente nesses cursos, rever os protocolos de estágio nesses cursos também, torná-los mais atrativos, que é a tua pergunta, através da tal reformulação, como foi colocada a pergunta ao início, das próprias licenciaturas. Isto, revendo os protocolos existentes, essencialmente nos estágios, acho que trará uma maior atratividade aos cursos mais pequenos que te referes, aos cursos com menos projeção. Penso que consegui responder à tua pergunta. Obrigado. Questionava ao público se há mais alguma questão aos candidatos. Não havendo mais questões, passamos então às exposições finais, em que neste caso vai ser André Reis da... Não, ao contrário, comecei eu. Não, és tu a fazer, ele encerra assim. Não havendo mais questões, passamos então às exposições finais, em que neste caso vai ser Bem, André Reis da... e acabando com o debate da primeira circunscrição dos estudantes candidatos ao Conselho Geral da Universidade de Aveiro, gostaria de reforçar naturalmente tudo aquilo que eu disse, acrescentando alguns pontos. O momento em que o nosso país atravessa, e em particular a nossa universidade, por consequência disso, é um momento extraordinário, que exige a participação de estudantes e que exige uma participação séria, com conhecimento de causa. E é por isso que eu queria apelar a todos os estudantes que se mobilizem em massa para votar no próximo dia 6 de junho, que votem de forma consciente, que leiam os dois projetos, que eu não sei se a Comissão Eleitoral vai disponibilizar a gravação deste debate, mas peço já aqui, faço um apelo a que a gravação deste debate seja online o mais rápido possível, para que os estudantes votem de forma esclarecida. E é isso que eu queria reforçar aqui. Aquilo que nós vimos aqui ao longo deste debate foi uma lista sem ideias, absolutamente sem qualquer ideia para a Universidade de Aveiro. Candidatam-se porque sim e porque sim. É esta a forma como vocês se candidatam. Nós não queremos isso. Queremos estudantes no Conselho Geral que já têm uma vasta experiência, já conhecem a Universidade. É o caso de Luís Lemos, é o caso de Luís Soares. É preciso estudantes que representem da melhor forma aquilo que é necessário para a nossa Universidade no Conselho Geral. Apelo a todos a que no próximo dia 6 votem e votem naquele que é realmente o melhor projeto para os estudantes. Portanto, e acabava terminando dizendo o seguinte: a nossa Universidade está a atravessar um momento extraordinário, é preciso que os estudantes vejam aquele momento que estamos a atravessar e que escolham as pessoas certas, não pessoas que se candidatam só porque sim, sem ideias, vazias e demagógicas. Votem a. Acho que foi por mais evidente que houve uma pessoa que o nível de experiência não foi referida, mas quer dizer que se faça ouvir bem alto, dia 6, a voz do estudante. Este ano, mais do que nunca, os estudantes sentiram a necessidade de se inteirar sobre o órgão de governo da Universidade de Aveiro, o Conselho Geral, tal como o grupo de alunos que iniciou este projeto, sentindo a necessidade da proatividade e da representação estudantil responsável, que ao mesmo tempo se reflita na participação e no direito e dever de voto dia 6. Para trabalhar a excelência de uma universidade, da Universidade de Aveiro, devemos ter um sentido crítico e proativo, devemos sentir realmente a vida académica na prática, devemos ser mentes brilhantes numa universidade de todos, num campus que pensa. Contamos convosco, dia 6, a votar pela lista E. Muito obrigado. Não vai sempre ensinado dia 6 a votar. Não vai sempre ensinado o debate. Agradeço mais uma vez a presença de todos os respeito à vossa presença. Na próxima quinta-feira, às 9 da noite,
provavelmente será mesmo na sala de atos académicos. Muito obrigado a todos. Boa noite.